A travessia dos Alpes por Aníbal Barca em 218 a.C. é considerada uma das maiores façanhas da história militar antiga. Esse feito não apenas surpreendeu Roma, mas também demonstrou a audácia e a capacidade estratégica e a resistência do exército cartaginês. Enfrentando condições climáticas extremas, terrenos inóspitos, hostilidade das tribos locais e enormes dificuldades logísticas, Aníbal conseguiu conduzir um exército, incluindo cavalaria e elefantes de guerra, desde a Península Ibérica até a Itália, atravessando uma das maiores temidas barreiras naturais da Europa. Este episódio marcou profundamente o início da Segunda Guerra Púnica, uma das maiores e mais sangrentas guerras da antiguidade, travada entre Cartago e Roma. A ousadia de Aníbal alterou profundamente os rumos do conflito e ficou registrada como exemplo de determinação, liderança e genialidade militar. Após a Primeira Guerra Púnica, Cartago sofreu uma dura derrota frente a Roma, perdendo o controle da Cilícia e posteriormente da Sardenha e da Córcega. Com suas ambições mediterrânicas temporariamente contidas, Cartago voltou seus esforços para a expansão da Península Ibérica. Foi lá que a família dos Barcidas, especialmente Amilcar Barca, pai de Aníbal, estabeleceu uma nova base de poder, consolidando territórios ricos e recursos minerais e humanos. Após a morte de Amilcar e seu genro Asdrúbal, Aníbal, ainda jovem, assumiu o comando das forças cartaginesas na Espanha em 221. Seu ódio por Roma era pessoal e político, alimentado desde a infância por seu pai. Quando Roma, temendo o crescimento cartaginês, estabeleceu um tratado que colocava o rio Ebro como limite da expansão púnica, as tensões se tornaram inevitáveis. O estopim foi o cerco e a captura da cidade de Sagunto por Aníbal, uma aliada dos romanos, que levou diretamente à declaração de guerra. Sabendo da força militar de Roma e de sua capacidade de travar guerras prolongadas, Aníbal arquitetou uma estratégia ousada: levar a guerra diretamente ao coração da Itália. Para isso, precisava realizar a difícil travessia dos Alpes, pegando Roma de surpresa e buscando enfraquecer seus aliados na península. Aníbal iniciou sua campanha partindo de Cartago Nova, no início da primavera de 218, com um exército de cerca de 90 mil soldados de infantaria, 12 mil cavaleiros e cerca de 37 elefantes de guerra. Ele primeiro precisou subjugar algumas tribos resistentes na própria Península Ibérica e garantir linhas de suprimento e comunicação. O avanço até os Pirineus já não foi simples. Aníbal teve de enfrentar algumas tribos hostis, o que reduziu seu exército. Ao cruzar os Pirineus, deixou guarnições para proteger sua retaguarda e seguiu rumo ao rio Rodano, na Gália, onde novamente encontrou resistência das tribos locais. Roma inicialmente acreditava que Aníbal tomaria a tradicional rota marítima até a Península Itálica, passando pela Gália Cisalpina, ou pela costa da Ligúria. Por isso, uma rota romana sob o comando de Públio Cornélio Cipião foi enviada para interceptá-lo na Espanha. Mas ao chegar, descobriu que Aníbal já havia partido. Ao alcançar o Rodano, Aníbal enfrentou dificuldades logísticas para atravessar o rio com seu exército, e principalmente com os elefantes. Utilizando balsas e engenhos improvisados, conseguiu realizar a travessia, enquanto uma força avançada cartaginesa manteve os gauleses afastados. O desafio mais formidável da campanha era sem dúvida a travessia dos Alpes. Até hoje, os historiadores debatem qual foi exatamente a rota utilizada, pois as fontes antigas como Políbio e Tito Livio fornecem descrições, mas sem informações geográficas precisas. Aníbal iniciou a ascensão aos Alpes no final do outono, uma época particularmente adversa, com nevascas, gelo, ventos cortantes e deslizamentos. As dificuldades logísticas foram imensas. As trilhas eram estreitas, muitas vezes perigosamente inclinadas, impossibilitando o transporte fácil de animais e carros de suprimento. Além disso, tribos alpinas atacaram rapidamente os cartagineses em passagens estreitas e pontos vulneráveis. Para superar desfiladeiros bloqueados por deslizamentos de rocha e neve, Aníbal empregou técnicas engenhosas. Segundo a tradição registrada por Tito Livio, em certos pontos ele teria usado vinagre e fogo para trincar rochas e abrir caminho.
embora essa informação seja considerada mais lendária do que factual. O maior desafio logístico foi a condução dos elefantes, animais tropicais pouco adaptados ao frio, e as trilhas íngremes. Ainda assim, muitos deles conseguiram sobreviver à travessia, o que teve um enorme impacto psicológico sobre os inimigos, que nunca haviam enfrentado tais animais em combate. As perdas foram enormes. Dos cerca de 90 mil soldados que partiram da Espanha, apenas cerca de 20 mil de infantaria e 6 mil de cavalaria conseguiram completar a travessia. O número de elefantes que sobreviveu varia nas fontes, mas acredita-se que menos da metade sobreviveu. A causa das perdas foram múltiplas: confrontos com tribos hostis, quedas, avalanches, fome, frio e doenças. A moral do exército foi duramente testada, mas Aníbal demonstrou uma liderança excepcional, mantendo a coesão de suas forças em meio às dificuldades extremas. A travessia dos Alpes teve um impacto devastador sobre Roma, que não esperava que Aníbal fosse capaz de realizar tal façanha. Uma vez na Itália, ele rapidamente se aliou às tribos gaulesas que eram hostis aos romanos na região da Gália Cisalpina. Isso reforçou suas tropas e lhe garantiu uma base de operações no norte da Itália. Nos anos seguintes, Aníbal desencadeou uma série de vitórias extraordinárias contra os romanos, incluindo as batalhas de Ticino, Trébia e Lago Trasimeno, e sobretudo a célebre Batalha de Canas, considerada uma das maiores derrotas da história militar romana. Apesar dessas vitórias, Aníbal nunca conseguiu tomar a cidade de Roma, e a guerra acabou se arrastando por mais de uma década, culminando na derrota cartaginesa na Batalha de Zama, na África, onde Aníbal foi finalmente vencido por Cipião africano. A travessia dos Alpes não foi apenas um feito militar notável, mas também um exemplo de como a ousadia estratégica pode mudar os rumos de uma guerra. Aníbal desafiou as expectativas, explorou as vulnerabilidades de Roma e demonstrou que uma potência terrestre, como era Cartago na época, poderia, com engenho e coragem, atravessar barreiras geográficas que pareciam intransponíveis. Até hoje, a travessia dos Alpes é estudada em academias militares como exemplo de liderança, coragem, superação de desafios logísticos e uso de fator surpresa. A campanha de Aníbal, e em particular sua travessia dos Alpes, permanece como um dos momentos mais épicos da história antiga. Embora não tenha resultado na vitória final de Cartago, revelou ao mundo a genialidade de um dos maiores generais de todos os tempos. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Um grande abraço a todos!